Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre sistemas de controle de turbinas a vapor. Uma turbina, assim como outros equipamentos, possui diversas grandezas que devem ser controladas com o objetivo de obter uma boa performance, um bom desempenho e atender aos requisitos técnicos, mas também para a preservação da sua integridade, a segurança operacional e a segurança do próprio equipamento. Nesse vídeo nós vamos dar uma ênfase um pouco maior às grandezas relativas ao processo, mas ao final também listaremos algumas outras grandezas que devem ser monitoradas para a preservação do equipamento. Então, as grandezas que dizem respeito à operação efetivamente da turbina são basicamente a potência, a velocidade de rotação da turbina, do rotor, e a pressão de vapor na entrada. Essas grandezas elas estão relacionadas entre si. Nós vamos perceber que, por exemplo, para controlar potência e velocidade, uma das formas é reduzir ou ajustar a vazão de vapor, mas o motivo para realizar esse controle pode variar. Quando a gente fala controle de pressão, nós queremos basicamente dizer a respeito da pressão de entrada na turbina. Então, normalmente, na turbina existe uma válvula reguladora de pressão que tem como objetivo manter a pressão de vapor constante entre a caldeira e a própria válvula, apesar das variações de carga que podem ocorrer na turbina. Isso para que a caldeira sofra o mínimo de oscilação possível de pressão, o que vai privilegiar a sua operação. Então, normalmente essa pressão é ajustada com uma válvula entre a caldeira e a turbina. Falando então um pouquinho do controle de potência, a gente tem algumas estratégias e a primeira estratégia é o controle por estrangulamento, também chamada de controle de regulagem qualitativa. Nós temos aqui nessa figura um esquema de uma turbina, então aqui estão representados o eixo, a carcaça da turbina e o dispositivo de ajuste, as válvulas de controle. A gente vai ter uma válvula 1, que é uma válvula geral, ela trabalha praticamente ou 100% aberta ou 100% fechada, é uma válvula de bloqueio, e a válvula de regulagem é a válvula V2, representada por esse segundo elemento aqui. Então, quando a potência deve ser variada, ajustada, a vazão, a quantidade de vapor vai ser ajustado. E por esse mecanismo de estrangulamento, vejam que essa válvula, esse atuador, ele vai fechar ou abrir aqui nessa sede, nesse assento, permitindo a maior ou menor vazão. À medida que fecha aqui, a gente está gerando uma perda de carga localizada, então o vapor aqui ele vai perder pressão, a sua vazão vai reduzir, e vejam que todo esse vapor então está sofrendo essa redução de pressão. E assim a gente consegue ajustar a vazão e automaticamente a potência da turbina. O que caracteriza essa estratégia é que todo o vapor está sendo regulado. Uma segunda estratégia é o controle por bocais. Então, ao invés de atuar em todo o vapor de entrada, a gente vai atuar em parcelas do vapor. Então, o vapor ele vai entrar, a gente vai ter um dispositivo aqui, a válvula, na verdade diversas válvulas, diversos atuadores, e percebam que cada válvula dessa dá acesso a uma câmara que depois dá acesso a um bocal. Então vejam que essa válvula, nessa figura aqui, está dando acesso a essa câmara, essa segunda a essa e assim por diante. Cada válvula dessa vai permitir o vapor acessar alguns bocais para serem injetados na turbina ali, nos anéis do rotor. Dessa forma, então, a gente está fazendo uma regulagem, um estrangulamento, mas um estrangulamento dividido. Ele não está sendo efetuado sobre todo o vapor, mas em parcelas do vapor. Dessa forma, a pressão global do vapor ela não é alterada. A gente pode ter, antes de falar um pouquinho do bypass, a gente pode ter essas duas estratégias, por estrangulamento e por bocal, juntas. Então seria um controle misto, a gente teria os dois dispositivos. As válvulas dos bocais ajustando as quantidades de vapor por seção ali do anel de expansão, para variações
mais próximas da carga nominal da turbina, e se a carga de trabalho reduz bastante, por volta de 50% ou até mesmo abaixo de 50% da carga nominal, aí a gente pode ter o dispositivo que atua sobre toda o vapor, sobre toda a vazão, que é aquele primeiro dispositivo do controle por estrangulamento. E finalmente no controle de potência, a gente tem o controle por bypass, em que o princípio de funcionamento a gente tem uma primeira válvula que vai permitir a entrada do vapor em toda a turbina, e à medida que seja necessário reduzir a potência, essa válvula aqui ela vai abrir, fazendo com que parte do escoamento, parte do vapor, de todo aquele vapor que passaria por esse canal e expandiria ao longo de toda a turbina, parte dele vai entrar por aqui, então ele está bypassando, vamos dizer assim, essa região da turbina, e ele vai expandir acionando apenas uma parcela dos rotores, fazendo com que a potência seja reduzida. Então, ainda que a vazão seja a mesma, parte do vapor não expande desde o início da turbina. Ele vai começar a expandir numa posição intermediária. Isso faz com que o controle, a potência seja reduzida, e o nome bypass aqui é porque exatamente a gente está fazendo um atalho desse vapor. Ele não vai ser injetado aqui, mas ele passa a ser injetado numa posição intermediária. O controle de velocidade ele pode ter um aspecto operacional e também um aspecto de segurança. Vamos falar um pouquinho de segurança daqui a pouco, mas no aspecto operacional, dependendo da aplicação da turbina, é importante que ela tenha uma rotação, uma variação mínima na sua rotação, e por isso esse controle é importante. Se a gente pensar que essa turbina esteja acoplada a um gerador de energia elétrica, normalmente os geradores vão gerar energia a 50 Hz ou a 60 Hz, então isso vai implicar uma rotação de 3.000 RPM ou 3.600 RPM. A turbina ela tem que ser ajustada dentro de uma faixa pequena de variação, tendo como alvo essa rotação, para que a energia elétrica seja gerada de forma adequada. Então, esse controle é feito a partir de um mecanismo baseado nesse regulador de watt. Como que ele funciona? Nós temos um eixo aqui que está ligado ao eixo da turbina, então ele faz a leitura da rotação da turbina, e aí por um mecanismo aqui de transferência de potência ele vai acionar um eixo, e nesse eixo nós temos dois pesos, duas esferas, uma barra articulada. Então à medida que essa rotação aumenta, o giro desse eixo também vai aumentar, e essas esferas vão tender a subir por força centrífuga. Elas vão tender a abrir, esse mecanismo aqui vai tender a abrir, e fazendo isso, veja que ele está acoplado a essa camisa aqui, essa bucha, ele vai subir essa peça. Subindo esse dispositivo, a gente tem um ponto aqui de articulação, essa extremidade vai descer, e veja aqui então que a válvula de entrada de vapor vai reduzir, vai fechar a passagem, reduzindo a vazão, o que automaticamente vai reduzir a velocidade. Percebendo a menor velocidade, essa rotação vai diminuir, esse dispositivo aqui vai tender a fechar novamente, e essa sede aqui, esse obturador vai tender a abrir a sede, permitindo a maior vazão, e assim fica esse controle automático. Aqui ao lado a gente tem um dispositivo que, aqui é só o princípio de funcionamento. É claro que a gente tem dispositivos tecnologicamente avançados, mas o princípio de funcionamento é semelhante a esse aqui. E aqui está só um exemplo da empresa Hartung Kuhn. Vejam que é um dispositivo bem mais compacto, mas o princípio é o mesmo. À medida que esse eixo gira, essas esferas vão tender a ir para a extremidade, abrir aqui, e aí ela vai acionar esse dispositivo, e aqui vai estar ligado a uma válvula de ajuste de vazão. Reduzindo a vazão, a gente vai reduzir a velocidade da turbina. Como eu disse, a velocidade ela tem um aspecto também de segurança, porque normalmente as turbinas têm um limite admissível de rotação, que é aproximadamente 10% da sua rotação nominal. A partir daí, todo o conjunto começa a entrar em risco, porque vejam que é uma massa muito grande, e se essa rotação
extrapola muito a rotação nominal, o equipamento, os dispositivos, os mancais, a carcaça podem não estar preparados para suportar todos os esforços que virão a partir dessa rotação excessiva. Então, o controle de velocidade também tem esse aspecto de limitar a velocidade máxima. E aqui, para finalizar, eu trago alguns, sem detalhar muito, mas algumas outras grandezas que são controladas dentro da turbina, visando agora o aspecto de segurança, tanto do equipamento quanto das pessoas, porque se um equipamento desse entra em colapso, certamente, além do prejuízo financeiro enorme, algumas pessoas podem se machucar, as pessoas que estiverem eventualmente próximas ali no prédio, na casa de máquinas, podem sofrer danos. Então, a velocidade, nós já dissemos, vibração excessiva, está ligado um pouquinho com a velocidade, mas também talvez com desbalanceamento. Deslocamento axial do conjunto rotativo, a turbina ela pode sofrer esse deslocamento axial. Nós temos os mancais axiais para exatamente absorver esses esforços, mas existem limites, então se esses limites são ultrapassados, normalmente ou a carga é reduzida ou até mesmo o equipamento pode vir a ser desligado. Pressão baixa de óleo, é óbvio, né? O sistema tem que ser bem lubrificado, nível de óleo também, temperatura nos mancais, que pode ser resultado da vibração excessiva ou até mesmo da lubrificação ineficiente. Então as coisas estão interligadas ali, mas a gente monitora essas grandezas. A temperatura do vapor na saída, pressão do vapor na descarga e vapor de admissão. A vazão de vapor de admissão, ela também é monitorada, é uma grandeza importante. Essas, pelo menos, são as principais grandezas monitoradas. Evidentemente, dependendo do porte da tecnologia, podem haver outras, mas essas são aquelas que a gente tem que ter em mente para compreender os riscos ou os principais riscos operacionais de uma caldeira. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, eu peço que não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.